Olá pessoal, aqui professor Eliseu, professor de História, e nós vamos dar então continuidade ao nosso estudo em História e vamos trabalhar hoje com o Currículo em Ação, o caderno do aluno, mais conhecido popularmente como a apostila do aluno, né? Então, Currículo em Ação, volume 2, a partir da página 258, nós vamos então trabalhar essa primeira situação de aprendizagem, tá certo? E a primeira situação de aprendizagem desse volume 2, do Currículo em Ação, do Currículo Paulista, é os impactos do capitalismo no mundo contemporâneo, tá? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a primeira atividade desse caderno, certo? Então nós temos aí um primeiro momento. O tema, como dissemos, é os impactos do capitalismo no mundo contemporâneo. Objetos de conhecimento, as mudanças do capitalismo a partir da Revolução Industrial ao imperialismo e frente a outros eventos históricos. Contribuições das revoluções mexicana e russa para as configurações históricas para o mundo, as lutas democráticas e a construção da democracia nas Américas. Muito bem, então nós temos aqui como primeira proposta de atividade nessa situação de aprendizagem a leitura de um texto e basicamente uma análise de imagem, tá? Nós temos uma análise aí de um quadro, de uma reprodução de um quadro que na verdade é um mural de um artista chamado Diego Rivera. Então nós vamos ler o texto, vamos fazer a análise da imagem, e aí vocês vão então responder as perguntas que estão aqui na página 259 do caderno do aluno. Se você ainda não tem o caderno do aluno, você pode vir retirar na escola. Se você não tem, para fazer essa atividade, de qualquer forma, eu vou disponibilizar aqui nessa aula, nessa apresentação, a figura e as perguntas para que você também possa desenvolver essa atividade, tá ok? Muito bem, então nós temos aí o texto 1, a cultura científica e social contemporânea. Homem controlador do universo. Esse foi o título dado para a reconstrução da obra do muralista mexicano Diego Rivera, após a destruição de seu afresco em 1934 no Rockefeller Center em Nova York. Man at the Crossroads, que significa homem na encruzilhada. Na obra destruída havia um painel central que representava um trabalhador controlando uma máquina, e os laterais com os títulos A Fronteira da Evolução Ética, que representava o socialismo, e A Fronteira do Desenvolvimento Material, o capitalismo. Rivera repintou o mural original a partir de fotografias em preto e branco, já que a pintura causou polêmica à época, após uma crítica no jornal New York World Telegram, afirmando tratar-se de propaganda anticapitalista, pois incluía a imagem de Lenin. A nova versão incluiu um retrato de Leon Trotsky ao lado de Karl Marx e Friedrich Engels à direita, e outros incluindo Charles Darwin à esquerda e o próprio pai de Nelson Rockefeller, John D. Rockefeller Jr. Então o texto aqui faz referência exatamente a essa obra dentro desse contexto histórico. Foi uma obra produzida na década de 1930, né, começo da década de 1930, que historicamente no século XX é chamado de período entre guerras, né? É o período depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, um momento aí em que estava ocorrendo na história o surgimento de movimentos totalitários, né? Vários movimentos totalitários estavam se desenvolvendo, regimes autoritários no mundo, né?
o fascismo, o nazismo, o próprio socialismo e assim por diante. Então esse é o contexto histórico. Então a obra aqui do Diego Rivera, ela evidentemente tinha um caráter político, e ele pintou a obra a pedido então do Rockefeller, né, que era um magnata, um industrial nos Estados Unidos, mas ele fez ali uma pintura, digamos assim, provocativa para a época, porque ele pintou no quadro exatamente esses dois lados, né, o capitalismo e o socialismo, tendo ali a figura do Lenin, que foi líder da Revolução Russa, como uma das figuras centrais. E isso então causou um desconforto, evidentemente, nos Estados Unidos, né? E então a obra foi desfeita. Ele refez a obra, mas não nos Estados Unidos, né? Ele refez a obra para ser exposta no México, onde ele morava. O Diego Rivera era mexicano, tá certo? Então aqui faz referência a socialismo e capitalismo. A gente precisa entender primeiro o que é socialismo e capitalismo. Aí no caderno do aluno, na nota de rodapé, nós temos uma definição aí, certo? Socialismo, política, né? Designação dada à doutrina político-econômica cujos princípios se baseiam na coletivização dos mecanismos de distribuição, na propriedade coletiva e na organização de uma sociedade sem a separação por classes sociais. Então essa é uma definição que nós temos aí sobre socialismo. E depois capitalismo. O que é capitalismo? Sistema de produção cujos fundamentos são a empresa privada e a liberdade do mercado, sendo o objetivo principal a obtenção de lucro. Regime econômico caracterizado pelo grande desenvolvimento dos meios de produção, cujo capital está centralizado em empresas privadas que contratam funcionários pagando-lhes um salário, certo? Então esse é o capitalismo. São definições técnicas aí, né? Mas a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso de uma maneira mais simplificada. Muito bem, então nós vamos observar agora a pintura do Diego Rivera, tá? Que tem esse título, né? Homem Controlador do Universo. Então, na pintura, a gente vai perceber aí que tem um homem no centro da figura, né, da pintura, do quadro. Tem uma mão segurando uma esfera, então a ideia de controle, né, e esse homem também está ali operando, né, está controlando uma máquina. E nós temos aí um cruzamento, né, um cruzamento aí, onde nós temos figuras que representam o universo, né, os astros, os planetas, e nós temos também uma outra que representa os seres biológicos. Então, o universo, né, e seres microscópicos aí, bactérias e assim por diante, certo? Muito bem. Então, o que nós temos aqui nesse quadro? Nós temos uma separação, né? Do lado direito, nós temos apresentadas aí determinadas características, do lado esquerdo, outras características. Então, nós temos aí do lado direito, a primeira figura em destaque, que inclusive está aí no caderno do aluno, né, o detalhe 2, aparece exatamente a figura do Lenin, Vladimir Lenin, líder da Revolução Russa, né? E do lado dessa figura, o detalhe 1, nós temos aí o Leon Trotsky, que foi um outro líder da Revolução Russa. Ao lado dele ali tem figuras do Karl Marx e do Engels, certo? Então esses dois detalhes estão no lado direito da figura, ok? No lado esquerdo, o que é que nós temos? Nós temos aí, entre outras figuras, bem no extremo esquerdo aí do quadro, nós temos a figura do Charles Darwin, né? Temos pessoas ali sentadas numa atitude, né, de
atenção, observando, aprendendo, talvez alunos recebendo uma instrução, né? Nós temos pessoas que estão ali tendo um momento de lazer, né? Jogando, bebendo, fumando, e aparece a própria figura do Rockefeller, né? Conforme diz aqui no texto, à esquerda, o próprio pai de Nelson Rockefeller, John D. Rockefeller Jr. Outros detalhes aqui que nós temos também do lado esquerdo, nós temos um exército, né, em marcha, nós temos aí trabalhadores com expressões relativamente tristes, né? Nós temos uma figura aí de um ser, uma estátua que parece representar um Deus, que inclusive traz no peito aí um crucifixo, né? Então fica claro que nós temos do lado esquerdo uma representação na perspectiva do Diego Rivera do que é o capitalismo, né? Pessoas ricas vivendo de maneira abastada, né? Se divertindo, enquanto trabalhadores estão aí entristecidos porque trabalham muito, ganham pouco, são explorados, tá certo? Então essa é a perspectiva do Rivera do capitalismo, né? A própria figura aí desse Deus aí que parece que é um Deus opressor, o Deus do cristianismo, o exército que se levanta em marcha e ele parece que está seguindo em direção, né, ao lado direito do quadro. Tem ali um pequeno quadro mostrando também a polícia numa atitude ali de opressão, né? Enfim, isso é o que nós vemos do lado esquerdo, uma representação na perspectiva do pintor Diego Rivera do que seria o capitalismo. Coisas extremamente negativas, né? A ideia de conforme diz aqui no texto, o desenvolvimento material, né? Então, a fronteira da evolução ética representando o socialismo e a fronteira do desenvolvimento material representando o capitalismo. Então, o socialismo que está do lado direito, ele traz uma representação de união, de cooperação, né? Certo? Então, é aquela coisa bem utópica de uma sociedade comum, né? A ideia do comunismo, do socialismo, caminhando, avançando para uma sociedade justa, igual, em que os trabalhadores estão unidos, todos estão juntos. A própria figura aí do Lenin, né? Ele está ali segurando na mão de outras pessoas, o Trotsky e uma outra figura do seu lado, além do Karl Marx e do Engels, ali com uma bandeira vermelha, que é a cor do socialismo. Então, basicamente, a pintura, o quadro, traz esse contraste, né, entre duas visões, ou duas perspectivas acerca da sociedade e da economia na sociedade. O socialismo de um lado, o capitalismo do outro. O socialismo propondo aí, ou pelo menos tendo como teoria, né, a busca de uma sociedade igualitária em que os trabalhadores têm uma vida justa, enfim, essa ideia da ética mesmo, né, da coisa do ideal, né, enquanto que no capitalismo ele traz essa perspectiva mais negativa, né? Muito bem. Então nós temos aí na proposta de atividade 5 perguntas, tá certo? Então, primeiro, Rivera utilizava como suporte de sua arte o mural, né? Então ele fazia quadros, pinturas murais. Então existe um movimento no México que é chamado de muralismo mexicano, que é justamente dessa produção de obras em mural, pinturas em mural, né? Inclusive o Diego Rivera, ele pintou muitos quadros retratando a cultura, o folclore da sociedade
mexicano. Você acredita que representações como essas seriam mais acessíveis à população? Explique. Então, pinturas em forma de mural, na sua opinião, é mais fácil, mais acessível às pessoas? Por quê? Explica, tá? Então, o que é um mural? É uma pintura, geralmente, como era no caso aí dessa obra do Rivera, exposta numa parede, né? Uma pintura, um mural é uma parede, é uma pintura no muro, né? Hoje existem aí, né, os grafites, pinturas em grafite, que é um tipo de arte também, né? Então essa é a pergunta. Esse tipo de arte mural, né, ela é mais acessível à população como arte, né? Certo? B. Qual a crítica do muralista Rivera contida no título da obra? Explique com suas palavras. Então, qual que é o título da obra? O título da obra é Homem Controlador do Universo, né? Então, a pergunta é essa. Qual é a crítica? Né? Lembrando que ele tem uma visão de mundo e ele expõe nesse quadro a sua visão de mundo, tá certo? Observe o mural e seus detalhes. Qual a relação que o muralista Diego Rivera estabelece entre o capitalismo e o socialismo na imagem? Justifique dando exemplos da imagem. Então, o que eu falei, né? Você tem do lado direito uma visão, do lado esquerdo outra visão. Socialismo, capitalismo. Então, observando os detalhes, qual a relação que o muralista Diego Rivera estabelece entre capitalismo e o socialismo na imagem? Qual é a relação de uma visão de mundo e de outra? Tá certo? São visões, as duas são visões positivas, as duas são visões negativas, ou uma é positiva, outra é negativa? Quais os detalhes que apontam que para ele uma perspectiva é ruim e a outra é boa? Basicamente é isso, tá ok? Analise a imagem e seus simbolismos. Quais alusões podem ser inferidas sobre a ciência, a guerra, aos hábitos da burguesia e as reivindicações do operariado no afresco? Explique. Então, tem vários detalhes aí, né? Os simbolismos. Então, quais são alusões feitas sobre a ciência? Lembra que ali aparece o Charles Darwin, né? Então, a ciência, a guerra, soldados, policiais, aos hábitos da burguesia, como é que a burguesia se comporta nessa representação artística, certo? Pelo menos é o que ele retrata nessa obra, né? Essa é uma perspectiva dele. E as reivindicações do operariado no afresco. Então, o que os trabalhadores reivindicam? O que parece que eles estão reivindicando com essa proposta artística do Diego Rivera? Pesquise quem são as figuras em destaque nos recortes e sua importância no contexto da Revolução Russa e na crítica ao capitalismo. Então tem aí no caderno do aluno, né, na página 259, o destaque 1 e o destaque 2, ou o detalhe 1, detalhe 2. Então aparecem aí algumas figuras. Quem são essas figuras, né? E qual a importância, qual o papel delas na história? Nos dois recortes são figuras ligadas à Revolução Russa e ao socialismo, certo? Que eu já comentei, vocês vão aí responder de acordo com a proposta. Muito bem, é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui, terminando então essa primeira atividade, seguindo o roteiro de estudos aqui do Currículo Paulista, que tem muita coisa, evidentemente. A gente está aqui resumindo, sintetizando esse estudo, tá ok? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.